Olá, estamos juntos em mais uma edição do Espaço Unisanta. O tema do Cá Entre Nós desta semana é preconceito. Vamos discutir a origem, as formas e as consequências que ele pode trazer para a comunidade onde se instala. Nosso convidado é Marcos Vinícius Batista, professor da Unisanta e especialista no tema. Como tese de mestrado, ele escreveu o livro Giz de Cor, um olhar de professores negros sobre as relações raciais nas escolas públicas. Confira a primeira parte da entrevista. O preconceito está diretamente ligado à dificuldade que nós temos de aceitar o que é diferente de nós, quem é diferente de nós. O preconceito está ligado à cultura. Então, a cultura implica nos valores que nós temos, na forma que a gente tem de enxergar as coisas. E, normalmente, a gente cai no erro de achar que todo o restante tem que ser a nossa imagem e semelhança. Então o preconceito normalmente se manifesta porque o sujeito não consegue tolerar o que é diferente dele, ou tolerar uma forma de pensar diferente da dele. Ele não consegue, por exemplo, respeitar isso. E muitas vezes ele também é preconceituoso porque ele não entende o que é diferente dele. Ele não consegue compreender, por exemplo, que um sujeito de uma outra cultura, por exemplo, um sujeito do Vietnã, ele pode comer escorpião assado num espetinho. E aí ele acha que aquilo é um horror, né, em termos de alimentação. É uma cultura diferente. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. E aí, por exemplo, o mesmo sujeito no Vietnã pode achar um horror que nós comemos carne de porco misturada com feijão. Entende? Então, assim, o preconceito basicamente é a nossa rejeição àquilo que é diferente da gente, seja no pensamento, seja nos valores, seja numa aparência, por exemplo. E desde o início da história, com certeza a gente não tinha o uso dessa palavra, mas já havia diferenças entre os povos, já havia rejeição entre os povos, crenças diferentes, por exemplo, né? Quando o cristianismo surge, no começo da idade, final da Idade Antiga, começo da Idade Moderna, Idade Média, perdão. O cristianismo vai contra uma religião anterior chamada paganismo, né? Então você sempre tem a relação entre culturas, o conflito entre culturas, sempre tem preconceito no meio. Nós somos preconceituosos porque muitas vezes nós precisamos nos proteger daquilo que é diferente da gente. E esconder essa insegurança que a gente tem diante daquele outro que está em contato conosco. Muitas vezes essa insegurança mascarada é também uma forma de ameaça. A gente acha que o outro pode ocupar o nosso lugar, o outro vai chegar e tomar o nosso espaço. Por exemplo, skinheads, né? Skinheads são preconceituosos contra nordestinos, negros, pobres, homossexuais. E um dos argumentos dos skinheads é que justamente os migrantes nordestinos vieram para Grande São Paulo para tomar o emprego deles, ou seja, para tomar o lugar deles. Então, muitas vezes, por exemplo, o machismo é uma forma de preconceito. Então, uma mulher chega no ambiente de trabalho, tem sempre aquele homem, aquele sujeito que vai dizer assim, ela foi promovida porque ela fez o teste do sofá, ou ela foi promovida porque ela se relaciona bem com as chefias. Então ele é incapaz de entender que ela é melhor do que ele, que ela pode pensar diferente dele. Então ele vai usar um argumento para tentar justificar a sua própria incompetência, a sua própria insegurança. O racismo é você dominar um outro, um grupo dominando o outro, a partir de características que o outro tem, esse dominado tem, que são características que ele, por exemplo, não pode mudar. O caso mais comum é a cor da pele, né? Então você tem, por exemplo, racismo de brancos contra negros,
a partir de uma característica que o negro não consegue mudar, que é a cor da sua pele. Um outro exemplo, quando nós brasileiros vamos trabalhar nos Estados Unidos, nós chegamos lá, vamos trabalhar, sei lá, como garçons, como babás, como faxineiros, como porteiros, não importa. Para um americano, muitas vezes, nós somos latinos. Aí qualquer um de nós pode dizer, poxa, mas eu não sou parecido com um venezuelano, não sou parecido com um porto-riquenho, não sou parecido com um peruano. Mas não interessa, porque eu estou na área de quem controla, que é o norte-americano, e é ele quem vai ditar as regras naquela relação cultural e social. Então ele vai dizer, você é latino, ponto final. Eu sou branco, anglo-saxão, norte-americano, você é latino, eu te domino. O racismo é um tipo de preconceito. O preconceito é algo muito maior. Você tem preconceito contra gays, contra idosos, contra gordos, contra altos, contra baixos, contra deficientes físicos, contra pessoas que têm problemas mentais, mulheres, todos aqueles grupos que não se encaixam num padrão dominante, eles podem sofrer preconceito. Nós vivemos numa sociedade em que os brancos controlam, né? Historicamente e atualmente os brancos controlam. É claro que você pode ter racismo de negros contra brancos, mas o que acontece? Se um negro me chama, por exemplo, de branquelo, juridicamente eu posso ir lá na delegacia, chegar na delegacia e falar assim, olha, eu quero fazer um BO por crime racial, né, alegando que eu fui chamado de branquelo. O delegado e o escrivão vão dar risada, vão dizer, meu, vai fazer alguma outra coisa, vai fazer, sei lá, alguma coisa para fazer. Porque, na verdade, o processo de dominação é de branco. Né? Então, o cara me chamar de branquelo não vai alterar em nada o estado de coisas. Hoje à noite, no Pacaembu, em São Paulo, o Santos enfrenta o Peñarol. O Peixe está em busca do título de tricampeão da Copa Libertadores da América. E em clima de torcida, um professor da Unisanta participa de um projeto especial. Caminho todo dia, passo por aqui. E eu não sabia o que era. A gente estava dando uma voltinha, resolvi passar por aqui para ver a obra. Na segunda-feira, aqui na Praia do Gonzaga, uma obra especial começou a ser produzida. Uma grande escultura de areia com o brasão do Santos Futebol Clube. A meta é finalizar o trabalho até hoje à noite, antes do jogo. Vai dar tempo, se Deus quiser. A fé é muito grande, não simplesmente da gente terminar, mas da gente trazer o caneco aqui para Santos também, claro. Gilson foi convidado pela Prefeitura de Santos para realizar o trabalho. A escultura tem escala monumental, aproximadamente 2.500 metros quadrados de superfície plana. Além das empilhadeiras e escavadeiras, estão sendo utilizados 90 caminhões cheios de areia. É uma obra de dimensões bastante particulares, né? Porque ela é muito grande. E aí pede uma outra maneira de se tratar a areia. Já não trabalho simplesmente com essa espátula, não, é com empilhadeira, com caminhão reto-escavadeira, caminhão-pipa, é uma outra maneira de se fazer escultura. Esculpir uma obra dessa dimensão não é fácil, ainda mais em um curto espaço de tempo. É preciso muito talento e agilidade, além de resistência para encarar o sol e o cansaço. É um desafio. Fazer uma escultura tão grande, mas é um prazer poder participar deste momento tão significativo para o Santos, para a nossa cidade, ou para o Santos e para a nossa cidade, porque o campeonato assume um caráter nacional, né? Se o time vai trazer o título, a gente ainda não sabe, mas a representação simbólica da garra dos jogadores e da paixão dos fiéis torcedores vai marcar as areias de Santos. Achei bastante interessante, nunca teve um monumento tão grande assim. Uma homenagem que o Santos merece mesmo, tá indo bem no campeonato, vai continuar indo. Torcer para que ninguém suba e destrua um negócio aí de felicidade. Quando o Santos ganha, Santos fica maravilhosa, porque as pessoas amanhecem com outra gentileza. Eu quero que o Santos seja campeão sempre.
único que você tem hoje é o preconceito racial. Todas as outras formas de discriminação, elas não geram cadeia. Pode gerar um processo judicial por injúria, calúnia, difamação, mas aí depende de cada caso. É uma grande disputa política, porque se você conseguir, se o Congresso Nacional conseguir aprovar a transformação da homofobia em crime, aí você coloca na mesma posição que o crime racial. O sujeito é xingado por qualquer palavra pejorativa, ele pode ir na delegacia e fazer um BO contra aquele agressor. O problema é que entre a transformação em crime e o processo jurídico, a distância é gigante no Brasil, né? Você não tem ninguém preso por crime racial, por exemplo, que é o único caso que nós temos. O delegado vai lá e altera, ele diz que ele coloca lá como injúria, coloca como difamação, coloca como agressão, sei lá, tem N possibilidades, vários casos famosos, né? E porque o crime racial é inafiançável, ou seja, se ele qualificar como crime racial, o sujeito vai preso. Toda vez que você tem movimento migratório, você tem preconceito. Se os paulistas têm preconceito em relação aos nordestinos, os alemães têm em relação aos turcos, por exemplo. Os iraquianos têm em relação aos curdos, por exemplo. Os americanos têm em relação aos mexicanos, por exemplo. A lógica é a mesma. Ou seja, o nordestino vem para São Paulo em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida. Chega aqui num ambiente diferente, numa cultura diferente, que muitas vezes ele vai se submeter a uma série de situações que ele não se submeteria no seu local de origem. Então, para o paulista, é o quê? É um sujeito inferior, e aí ele pode ser inferior esteticamente, ou seja, mais feio, ele pode ser inferior intelectualmente, ou seja, mais burro, ele pode ser inferior economicamente, ou seja, mais pobre, né? Tudo isso faz com que ele seja um sujeito inferior. Então, o paulista vai dizer assim, ele é inferior, ele veio de lá, está vindo aqui, ele tem que se submeter à minha forma de ver as coisas, né? Por trás disso, muitas vezes está o problema econômico. Por quê? Porque ninguém migra, raros são os casos, é uma minoria, né? Que as pessoas migram por livre e espontânea vontade. E ele vai sofrer, muitas vezes, o preconceito de origem, né? Que também ele não consegue mudar. De onde a gente vem, a gente não consegue mudar. E uma coisa é o politicamente correto. Outra coisa é o que as pessoas realmente pensam, né? Então, assim, politicamente correto, se nós fizermos uma pesquisa aqui dentro da universidade ou no bairro onde fica a universidade, a maioria esmagadora das pessoas vai dizer assim, não sou racista, não tenho nada contra gays, se a gente pegar só esses dois casos. Aí, se você fizer uma segunda pergunta, o sujeito vai perguntar para ele, existe racismo? Ele vai dizer, existe. Existe homofobia? Ele vai dizer, existe. Então ele está se colocando fora do que ele está dizendo que acontece. E aí, se você perguntar para ele assim, e se o seu filho, se o seu filho fosse homossexual, né, e tivesse um namorado? Ah, não, peraí. Então, o que acontece? Existe o politicamente correto, ou seja, em público o brasileiro tem medo de ter preconceito, ou como diz um professor da USP já falecido, Ottaviani, o brasileiro tem preconceito de ter preconceito, certo? E em público é uma posição. Na vida privada, ele põe todos os seus preconceitos para fora. O programa termina aqui, mas a gente se encontra amanhã no mesmo horário sem falta. Até lá!